Cara, e sobre ayahuasca para ajudar a pessoa que tem TDAH? Você tem alguma experiência para falar sobre isso? Cara, isso é loucura o que você acabou de me perguntar, porque nesses 5 anos que eu produzo conteúdo, eu já fui em tudo quanto é podcast. Eu vi os Nunca, maiores. nunca ninguém me perguntou isso. Opa, uma pergunta super inédita, então, pô. E o problema não é ela ser inédita, o problema é que eu comecei a tomar ayahuasca há pouco tempo. Ou seja, você me perguntou justamente no período em que eu estou começando com essas experiências. Então, assim, eu poderia não responder essa pergunta, mas eu vou responder porque eu acho que se veio é porque é pra responder, né? É pra acontecer. Vamos lá, vamos entender primeiro que eu falei um pouquinho antes aqui que o TDAH ele não é o software, o TDAH é o hardware, tá? Ou seja, é, é a maneira que o meu cérebro ele funciona, tá? Quando a gente pensa em dependência química, quando a gente pensa em traumas adquiridos, quando a gente pensa em um transtorno pós-traumático, tudo isso é software. Vamos pensar dessa maneira. Ou seja, eu não vim com a dependência, apesar, posso ter uma predisposição, mas apesar de tudo isso, eu não vim com a dependência, eu não vim com trauma, eu não vim com esse transtorno pós-traumático, beleza? A ayahuasca, ela não entra para ajudar e ajustar na questão do TDAH, do transtorno bipolar. Primeiro que a gente tem que entender que ela não é para todo mundo, pelo amor de Deus, o que eu tô falando aqui não é para todo mundo. Não é todo mundo que pode tomar ayahuasca. E eu estou falando aqui como uma experiência do Simon, tá? Não estou falando... É experiência única e exclusiva do Simon, tá? E eu vou contar o porquê que eu busquei. Então a gente tem que entender que a ayahuasca, ela vem e ela pode ajudar na questão de traumas, na questão de uma dependência química, no software, tá? Como que ela ajuda, Simon? Ela ajuda reconfigurando essas questões que aconteceram durante a vida. Ela não vai lá e não muda a maneira que o seu cérebro funciona. Ela não muda. Isso não, tá? Beleza? Isso tem que ficar claro. Então, Ok. se ela for ajudar, ela vai ajudar nessa parte do software. Agora, por que o Simon ele buscou a ayahuasca? Como eu falei para você aqui, isso todo mundo sabe, eu sempre lidei e eu tenho buscado cada vez mais a forma de lidar melhor com a questão da dependência química. Porque a real é que eu acabo, eu vou lá e fico 1 ano, aí caio, fico 1 ano e meio, 2 anos. Então, como eu falei para você, parece que o monstrão ele ficava aqui dentro, preso numa jaula, só que eu tinha medo de lidar com ele. E se eu vou olhar pelo Narcóticos Anônimos, que a doença ela é progressiva, recorrente e incurável, o que que eu sinto? Eu sinto que a qualquer momento eu posso cair de novo. E aí um dia, eu estava na academia e eu vi um amigo que inclusive esse amigo foi o amigo que eu comecei a usar a droga com ele lá atrás, quando eu tinha 20 anos atrás, 20 anos. E esse amigo, fui trocando ideia com ele, ele falou assim, meu irmão, faz 4 anos que eu nunca mais caí. Eu falei, quê? Ele falou assim, faz 4 anos que eu nunca mais caí. Eu falei, não, pá, eu conheço você, velho. Eu usava contigo, mano. Você que me colocou, nós começou junto. Como que você tá 4 anos? Você não, mano. De todo mundo, você não, cara. Eu não acredito em você. Tá? Eu vejo os outros aí, mas você não é possível. Eu falei, onde você tá indo? O que que você tá usando? O que que é o... Ele falou assim, vamos lá que eu vou te levar. E ele me levou, cara, numa cerimônia de ayahuasca. Eu já tinha tomado ayahuasca, não vou mentir, há uns 5, 6 anos atrás, lá na tribo Ianauá. Tomei ayahuasca, cambô, rapé, mas tinha sido mais como uma forma, enfim, não tinha entendido o processo, tinha sido como uma forma de limpeza e tal. E aí, quando foi, esses tempos atrás, ele encontrei esse cara na academia, ele me levou lá, e aí eu falei assim, cara, será que eu tomo? Será que eu não tomo? Fiquei um tanto quanto preocupado, né, devido à questão do TDAH, do transtorno bipolar. Liguei pro meu médico, troquei uma ideia com ele, enfim. Mas eu fui tomar. Senti no coração, fui tomar. E o que acontece ali, o que eu vivi ali,
foram coisas muito interessantes, né? Ela não cura e não é para curar o TDAH e jamais vai fazer isso. Mas o que eu vivi nas experiências da ayahuasca, a primeira coisa é que eu consegui uma coisa que eu nunca tinha conseguido na minha vida e isso mudou a minha identidade. É muito louco eu falar isso, mas eu tinha muita... Eu como tenho TDAH, minha mente hiperativa respondendo a tudo, eu tinha muita dificuldade de me conectar, sabe? Com o que a gente estava fazendo ali e tal. E pela primeira vez, ao tomar, eu comecei a repetir, né, uma frase, um mantra para mim a todo momento, comecei a repetir. E pela primeira vez, Cassim, o cara que nunca meditou, o cara que nunca ficou parado, o cara que respondia todo estímulo, postava um mosquito, que sabe, não conseguia. Esse cara ficou mais de 3 horas em posição de meditação, sem se mexer. Meleca caindo aqui, eu não encostava. Mosquito pousando na cara, nada. Pela primeira vez na minha vida, eu fiquei mais de 3 horas imóvel, meditando. Pá. Então é o seguinte, ela não cura meu TDAH, mas o que ela fez comigo naquele momento foi o quê? Foi mudar uma identidade que eu achava que era minha. Eu achava que era impossível fazer isso. E a partir daquele momento eu falei, eu acessei aqui agora um nível, uma coisa que eu nunca acessei na minha vida. Eu tenho controle. Eu não sou esse cara. Eu fui para um outro nível. Eu saí daquele dia tendo a certeza de que eu tenho autocontrole, de que eu posso, de que a minha identidade não é a identidade do cara hiperativo, do cara que não consegue, do cara que responde aos estímulos, porque eu acessei um Simon que eu nunca acessei na minha vida. Na primeira vez com essa experiência, de cara. Na primeira vez. E aí eu comecei a frequentar. E eu comecei a observar. Tomando os meus medicamentos, né? Poxa, o que tá acontecendo? Tô bem? Não tô? Como é que estão as coisas? Porque ela não é pra todo mundo, né? Assim, tomando, não é? Não pode tomar em qualquer lugar. Tem que ter muito cuidado. Mas você tá perguntando pro Simon. Isso. É o Simon falando, tô mandando ninguém tomar. Uhum. O Simon falando a experiência dele. E aí, cara, esse Simon, ele começou a mudar, a questionar. Porque eu comecei a ter coisas e acertar coisas que eu não conseguia. Pela primeira vez eu comecei a parar de... Eu sempre tomava uma cervejinha. Hoje eu não bebo mais. Porque você vai começando e eu posso estar na mesa com todo mundo tomando que eu não bebo. Se esse Simon conseguiu ficar 3 horas, mosquito posando na cara, meleca saindo do nariz, tudo me coçando, mas eu assim, ó, flipando aquilo, sentindo o que estava acontecendo, mas eu em outro estado, conseguindo não responder aquilo, eu consigo o quê? Eu consigo ter autocontrole com a droga. Eu consigo ter autocontrole com a bebida. No sentido de falar não. Pela primeira vez eu entendi isso. Eu falei, porra, se eu posso isso aqui, cara, eu posso ser esse cara. Eu posso ter a vontade, ela pode vir e eu posso, pela primeira vez, ter esse autocontrole, porque eu acessei isso. Eu nunca ia ter esse autocontrole, Cassim, se eu não tivesse acessado. Você entendeu ou não? Entendi. Eu acessei. E quando eu acessei, mudou a minha identidade. Uma vez que você viu, Exato. Nunca mais na vida você vai desver essa parada. Eu vou dizer, porque eu vivi. Então eu acessei algo que eu nunca tinha acessado. A partir daquele momento, eu não voltei mais ao seu Simon anterior. Eu mudei a minha identidade. Porque eu entendi que tudo aquilo que eu tinha definido que era a minha limitação, não era mais. Então, a primeira coisa. Enfim, tô resumindo. E uma outra sessão, cara, foi muito importante pra mim, porque eu sofri um abuso quando eu tinha 6 anos de idade. Essa é a verdade. Um trauma muito forte. E sempre o que eu lembrava da minha infância, a primeira lembrança que eu tenho da minha infância, a primeira lembrança nunca foi a lembrança do abuso. Essa é a primeira lembrança, até então, que eu tinha sobre o Simon. Era a lembrança do abuso. Parece que a tua vida começou dali pra frente. Exato. Parece que a minha vida começou do abuso pra frente, né? E isso foi durante toda a minha vida. Por mais que eu tenha reprimido isso e apagado isso, quando eu voltei, eu sabia de alguma coisa. O Simon que sofria vergonha, o Simon que sofria bullying, o Simon que tinha... Sabe, era aquele Simon do abuso. Então, isso foi a minha infância inteira, isso foi a minha adolescência. Isso
Sabe? Isso tirou muito o brilho, a vontade de viver. Tirou a minha individualidade, sabe? Me trouxe vergonha, me trouxe culpa. Enfim. Pela primeira vez. Se esse trecho tá legal, imagine o episódio completo. Ó, o link para você assistir na íntegra tá aqui na descrição do vídeo. Aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações para receber todos os avisos aqui do meu canal no YouTube. E deixa o teu like. Dá um trabalhão fazer um episódio com essa qualidade e isso tudo é para você, sem custo nenhum. Então, se inscreva, ative as notificações e deixa o seu like aqui no canal. Eu costumo falar que parece que foi uma grande sessão de hipnoterapia acelerada pela ayahuasca. Pela primeira vez em uma sessão, eu consegui ver o Simon antes do abuso. Não existia esse Simon na minha cabeça. Esse Simon nunca existiu. Pela primeira vez eu vi esse Simon correndo com a espada na mão, brincando, com a cuequinha caindo, inocente, feliz, dando risada, brincando com os outros. Eu vi esse Simon, um Simon que pra mim era inédito, um Simon que pra mim não existia, um Simon que pra mim era impossível eu vi pela primeira vez. E pela primeira vez, quando eu vi esse Simon, eu falei, você também é esse Simon. Eu acessei esse Simon antes do abuso. O Simon inocente, o Simon com amor, o Simon, sabe? Que queria conhecer as pessoas. Eu me vi com a cuequinha caindo, sabe? Correndo de cuequinha. Eu vi. Era uma lembrança que estava lá. E que eu não tinha acessado até então. Naquele momento, quando eu acessei esse Simon, o Simon da vergonha, o Simon da culpa, o Simon que não pode ser feliz, esse Simon foi quebrado. Você se lembra em qual das sessões, o número, a primeira, a segunda, a quinta, você se lembra? Eu tô no processo, tô começando agora, né? Nós estamos... recente. Fiz seis sessões. 6. Foi na quarta. Na quarta. Mas eu não gosto de falar um número, né? Porque isso Pra parecer que é receita, pessoal, né? Não tem receita. Tá. Isso é uma coisa muito individual. Eu abri aqui meu coração. Eu nunca respondi essa questão, porque nunca ninguém me trouxe essa questão. Pela primeira vez em um podcast, alguém me trouxe essa questão. Por quê? Eu acredito que não existe coincidência, velho. Era hora de falar, Porque amigo. era hora de falar sobre isso, mano. E eu falei, será que eu vou falar mesmo? Porque eu só falo coisa da ciência aqui, comprovado pela ciência, você sabe. Uhum. Mas eu tô vivendo uma coisa que tá me ajudando, velho, e que foi importante pra minha vida. Eu hoje, se eu sou eu acessei um Simon que eu nunca imaginei que eu acessaria, e muito mais do que isso, eu vi o menino antes dele perder a inocência. Com a inocência. Antes dele ter a inocência roubada. Eu vi o Simon. E isso, pra mim, foi a coisa mais forte que eu poderia ter acessado, que eu poderia ter visto. Cara, Então, a gente tem que entender que a ayahuasca, ela é uma ferramenta, ela é uma ferramenta que vai abrir possibilidade, né, para você lidar. Ela não é para curar TDAH, ela não é para curar transtorno bipolar, não é para... Ela é para te ajudar a acessar algumas coisas para que você consiga lidar com a dependência, com traumas. Eu fui lá para busca nesse sentido. Porque o cara que eu vi, que estava 4 anos sem usar, sem cair, era o cara que eu comecei lá atrás e é o cara que eu sabia a quantidade que ele usava. Ele ficar 4 anos, para mim, era milagre. não vamos chamar de coincidência, não, nem vou dar a palavra aqui, mas ó. Sabe por quê? Porque o mesmo cara que me levou Isso. foi o cara que me resgatou. Então não isso. tem coincidência, meu irmão. Cara, literalmente foi um resgate. Não tem. Foi um resgate, cara. Foi um resgate. Não tem coincidência, velho.